Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, na nossa homilia de hoje, que é do 17º domingo do tempo comum do ano C, o tema da liturgia de hoje, que é também da nossa homilia, é sobre a oração, ou seja, o poder da oração. A oração é uma atitude predileta de Cristo durante a sua caminhada, anunciando o Evangelho. Sempre tinha momentos de ação ou oração junto com o Pai. Dava uma parada, criava um intervalo e se afastava e em um colóquio pessoal falava como filho ao Pai que o escutava. Ou seja, a oração é um encontro silencioso, não é na algazarra, não é na gritaria, não é na cantoria. Por isso Cristo se recusava a participar desses momentos, mas afastava-se para encontrar na intimidade com o Pai. Assim então, nós temos na primeira leitura de hoje, vemos Abraão intercedendo pelos habitantes de Sodoma, que afogavam-se no pecado, que é o trecho tirado de Gênesis capítulo 8, versículos 20 a 32. É uma oração de súplica. Abraão pede com humildade a Deus, que deve ser a característica de toda a oração, a humildade. Pede que tenha misericórdia dos habitantes de Sodoma, mesmo que tenha apenas 10 justos. E Deus se compromete, por causa de apenas 10 justos, não destruir a cidade, mas não encontra nem 10 entre os seus habitantes. É um convite para olharmos como está a nossa vida em Deus. É um convite para mergulharmos em nós e fazermos uma avaliação. Nós somos criaturas e devemos viver conforme os preceitos do Criador e não permitir que a devassidão, a imoralidade, os desejos da carne domine a nossa vida, como acontecia com Sodoma e Gomorra. Deus colocou tudo ao nosso dispor, mas Deus também a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Cabendo então a essa liberdade de praticá-la para encontrar por Deus. A inteligência dada por Deus é para discernir o que é certo do que é errado, escolhendo certo o bem. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, a depravação, o pecado, que é o erro, nós não cabe na nossa vida, mas do mundo. Nós não somos do mundo, somos do reino de Deus. O mundo pertence ao mal. Somos de Deus ou do mundo? É a pergunta que nós fazemos agora. Abramos o nosso coração a Deus, com uma oração sincera. E assim, podemos alcançar a graça necessária à nossa santidade, porque é a nossa vocação. Somos filhos da luz e não das trevas. É por isso que São Lucas nos apresenta lá no capítulo 11, versículos de 1 a 13, depois que tem aquele encontro com Marta e Maria, ele se refugia para rezar. Então, São Lucas nos dá como esse proceder de Cristo diante dos discípulos. E os discípulos vão pedir: Senhor,
ensina-nos a rezar. Primeiramente, Jesus vai ensinar o Pai Nosso. Vamos ver o que contém. É um sinal messiânico do discípulo, ou do discípulo missionário. A missão, ela começa com esse reconhecimento que Deus é o nosso Pai. O ritmo do Pai Nosso é marcado por alguns princípios, ou seja, vamos ver então duas petições pelas quais invoca-se o nome Pai, relacionados com o projeto de Deus, o seu nome e também o seu reino. E depois, 3 pedidos que expressam as necessárias e fundamentais obras para o discipulado. O que pede? O pão, o perdão, a liberdade. Mostra o relacionamento íntimo com o Pai que revela seu rosto em Jesus Cristo. Na história humana, para a realização do projeto libertador e comunhão plena com Deus. São os 5 pontos básicos do Pai Nosso. Segue depois uma série de pedidos, iniciando com o pedido do pão para atender à precariedade humana, a necessidade de alimento para continuar o serviço do amor. E continuando, Cristo vai prosseguindo com seus discípulos, seguindo o pedido de perdão dos pecados, que geram a solidão e a morte, quebrando o relacionamento fraterno que dificulta a intimidade com Deus. O último pedido mostra a precariedade da existência do homem exposto ao mal e a sua extrema gravidade. Qual é? Não nos deixeis cair em tentação. Somos frágeis. É que São Paulo diz: não faço o que quero e faço o que não quero. É a índole do pecado. É o desespero e a infidelidade gerada pela morte espiritual, a ausência de Deus. É uma oração que confessa a fraqueza humana e espera a fortaleza do Pai misericordioso. Assim nós temos o resumo do encontro amoroso entre a criatura com o Criador, na própria linguagem do Cristo. E a liturgia, São Paulo vai nos concluir, lembrando que é fortalecida com a exortação sua, lá em Colossenses, capítulo 2, versículos de 12 a 14. Ele vai fazer o que? Lembrar os colossenses, alimentando-os para a ressurreição da vida eterna. Por onde? Pelo batismo. Lembrando-nos, São Paulo trabalha muito, que o batismo é a ressurreição com Cristo. Morremos com Ele pelo batismo, mas com Ele ressuscitamos. Se somos sepultados, lembra, com Cristo, pelo batismo, ressuscitaremos com Ele. O batismo, instituído pelo próprio Jesus, perdoa todos os pecados e nos habilita para a morada eterna. É na cruz que foram resgatadas todas as nossas faltas, tornando-nos participantes de sua vitória sobre o mal. Somos povo eleito e cordeiro de Cristo, ou seja, co-herdeiro com Cristo, levados com cortejo triunfal à morada celeste. Essa é a nossa vocação. Então, queridos irmãos, a oração implica reconhecer a fragilidade humana, a humildade, confiar em Deus, entregar-se a Ele e estar disposto também a se regenerar para que tenha uma vida eterna. E essa vida eterna, ela se consuma com a ressurreição em Cristo.
E assim, queridos irmãos e irmãs, tenhamos um bom domingo, um bom dia de oração, uma semana de encontro espiritual e renunciando o pecado. Compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no nosso canal do YouTube Encontro Bíblico Catequético e vamos difundir esse reino de Deus a todos aqueles que nos esperam. Fiquem em paz, ide em paz. E que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.